Sabe, aquela faísca inicial de atração? Como é que ela se transforma numa história inteira? Hoje a gente vai desconstruir a mecânica por trás de um primeiro encontro que é simplesmente irresistível no romance erótico. Vamos analisar como cada momento, cada palavra é usada para construir tensão, desejo e, claro, o conflito que prende a gente até o fim. A nossa análise de hoje vem direto das páginas de Tentação, da Eve Berlin. É com um trecho desse livro que a gente vai explorar a arquitetura de uma primeira noite que não só acende uma chama, mas que define o rumo de toda a história que vem depois. E a história já começa assim, com uma pergunta que vai direto ao ponto. O que acontece quando nos permitimos passar do limite? Essa é a questão central que os personagens vão enfrentar, e ela joga a gente imediatamente no maior conflito da narrativa, aquele embate clássico entre controle e entrega. Ok, para entender o tamanho do impacto desse encontro, primeiro a gente precisa saber quem é a pessoa que está prestes a ter o mundo virado de ponta cabeça. Então vamos conhecer a nossa protagonista. Então, conheçam a Misha Kellon. Pensa numa pessoa que é a própria definição de controle. Perfeccionista, uma artista de sucesso, super independente e, detalhe, daquelas que nunca se atrasa. Cada um desses pontos constrói a imagem de uma mulher que, aparentemente, está no comando absoluto da própria vida. E aqui está o pulo do gato. A narrativa já estabelece o conflito interno dela logo de cara. A independência da Misha não é só um traço de personalidade. É uma filosofia de vida, uma recusa bem consciente a relacionamentos mais tradicionais. Isso é super importante porque prepara todo o terreno para o desafio que está por vir. E então, acontece. O catalisador. Aquele momento que quebra a rotina controlada da Misha e joga uma força de caos e desejo na vida dela que até então era perfeitamente organizada. É simples, direto e muito poderoso. Não tem hesitação. No exato momento em que Misha vê Connor, a reação dela é puramente física e involuntária. Todo aquele controle que a define começa a derreter na mesma hora. Agora, percebam o que é realmente genial aqui. A autora separa a observação, o que é objetivo, da reação interna. De um lado, o que ela vê, a descrição física do Connor. Do outro, o que ela sente, uma avalanche de sensações viscerais. Essa dualidade é incrível porque mostra que a atração para ela não é uma escolha lógica, sabe? É uma força da natureza, avassaladora, que passa por cima de todo o seu controle. A atração está estabelecida, é inegável. E agora? A narrativa avança para um ponto crucial. A conversa que se segue não é um simples flerte, é uma negociação, que estabelece as regras do jogo e a dinâmica de poder que vai definir o relacionamento deles. Com essa frase, Connor joga as cartas na mesa. Ele introduz, de forma bem explícita, o tema central da interação deles. Ele não está só sugerindo uma noite juntos, não. Ele está estabelecendo um protocolo baseado em comunicação, consentimento e regras bem claras. E aqui vale a gente parar um segundinho para entender esse conceito para quem não conhece. A negociação é basicamente a base do consentimento e da segurança em dinâmicas de BDSM. É uma conversa honesta que garante que essa exploração do desejo aconteça de forma segura e consensual para todo mundo. Essa frase ilustra de um jeito brilhante como essa dinâmica é complexa. Não é sobre dominação pura e simples, mas sobre uma troca. Ele deixa claro que vai estar no comando, mas, ao mesmo tempo, ele reconhece que a participação dela é ativa, é essencial. É uma via de mão dupla, entende? Daqui em diante, a narrativa foca no clímax do primeiro encontro. E ele é construído não só em torno da ação física, mas principalmente da jornada psicológica da nossa protagonista ao, finalmente, ceder o controle. E esse processo, olha, não é nada simples, é cheio de contradições. Ao mesmo tempo que a mulher independente dentro dela luta contra perder o controle, tem uma outra parte que está completamente fascinada. A virada de chave para essa transição é a confiança. O jeito que ele a comanda também a faz se sentir segura, e é isso que permite que ela se entregue e alcance uma experiência totalmente nova. E pelas palavras do próprio Connor, a entrega não é apresentada como uma derrota, de jeito nenhum. É vista como uma porta de entrada. Ele a guia nesse processo, mostrando a rendição como o caminho para uma sensibilidade maior, um novo tipo de prazer. Bom, depois de toda essa intensidade da noite, a narrativa nos leva para a calmaria, ou nem tanto, da manhã seguinte. E é justamente aqui que o conflito central, que tinha sido meio que suspenso pelo desejo, volta com força total. Vulnerabilidade. Essa é a palavra-chave. Aquela mulher que a gente conheceu no começo, sempre no controle de tudo, acorda se sentindo exatamente o oposto.
A experiência a abriu de um jeito que ela não esperava, e isso, claro, a assusta profundamente. E aqui, a narrativa ancora o medo dela na sua história de vida. A independência feroz não é só uma preferência, é um mecanismo de defesa, construído a partir dos traumas do passado. A experiência com o Connor ameaça derrubar esse muro de proteção, e é por isso que ela foge. E essa é a questão que vai mover todo o resto da história. Aquele primeiro encontro não foi só um momento de paixão, ele montou o cenário para o grande conflito da personagem. A jornada dela, a partir daqui, vai ser navegar entre a intensidade dessa nova conexão e o medo de se machucar que definiu por toda a vida.